Exemplo, um tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto na posição vertical está completamente cheio com 30 metros cúbicos de água e 42 metros cúbicos de petróleo. Se a altura do tanque é 12 metros, a altura em metros da camada de petróleo é... Bom, então aqui eu tenho um desenho aqui, ó, do tanque subterrâneo. Ele deixou bem claro que esse tanque, na verdade, é um cilindro circular reto na posição vertical e que ele está completamente cheio com 30 metros cúbicos de água e 42 metros cúbicos de petróleo, tá? Então eu tenho aqui, ó, o volume total aqui, ó, desse cilindro é a quantidade de água mais a quantidade de petróleo, tá? Então, se você somar isso aqui tudo aqui, você vai ter aqui 72 metros cúbicos, que ele está completamente cheio, tá? Ele fala que a altura dele total aqui, ó, vale 12. Ele quer saber, na verdade, qual que é a altura da camada de petróleo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu chamar aqui, ó, essa altura aqui, ó, de X, esse outro pedaço que sobrou aqui, ó, vai ser o da água, tá? Só que eu sei que se eu somar o meu X aqui, ó, com a água, essa soma aqui, na verdade, tem que dar 12. Então, se eu chamei aqui, ó, a altura do petróleo de X, a altura da água vai ser exatamente o complementar para 12. Então, na verdade, vai ser 12 menos X. Então, se você somar X com 12 menos X, você vai voltar aqui no 12, tá? Então, olha que legal aqui, olha. O volume aqui de petróleo é 42 e o volume de água é 30, tá? Então, quer dizer que existe aqui, ó, uma razão de uma quantidade de água e uma quantidade de petróleo, tá? É lógico que, ó, né, o petróleo e a água não vai misturar por causa da densidade, né? São densidades diferentes. A densidade do petróleo ela é menor do que a da água. Por isso que, na verdade, aqui o petróleo ele vai ficar na parte de cima, tá? Mas dentro desse cilindro aqui todo, existe aqui uma proporção, tá? Existe aqui uma razão de uma quantidade de petróleo para uma quantidade de água. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, qual que é a razão que eu posso escrever aqui? Ó? A razão vai ser o volume do petróleo dividido, na verdade, pelo volume de água. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, que o volume de petróleo ele é dado por 42 e o volume, na verdade, de água é dado por 30, tá? Então, agora, ó, eu vou descobrir quem que é o volume do petróleo e quem que é o volume da água. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eu vou aplicar a formulinha do volume no petróleo e vou aplicar a formulinha do volume na água, tá? Então é o seguinte aqui, pessoal, eu deixei bem claro para vocês, ó, que você tem que tentar descobrir o valor do raio e da altura, tá? Só que aqui, na verdade, ele não está te dando condição de você descobrir o valor do raio e da altura. Então eu vou recorrer, na verdade, que é uma razão, tá? Então agora eu vou chegar aqui e escrever o seguinte, ó. O volume é a área da base vezes a altura. Volume. Área da base. Quem que é a área da base minha? A formulinha, tá? A formulinha da área da base é dado por π r ao quadrado vezes h. Então agora eu vou substituir aqui, ó. Então olha que interessante aqui, olha. Tanto o raio, tá, da parte da água quanto o raio da parte do petróleo, elas são iguais, tá? Então eu vou chegar agora aqui, que ó, calcular para o petróleo. O que eu sei aqui do petróleo? Que o raio vale R e a altura dele vai valer X. Ó. Então, vou calcular aqui o volume do petróleo. Volume vai ficar π vezes R ao quadrado vezes H. Esse é o volume aqui do petróleo. Então, o meu raio vale R e a minha altura aqui, na verdade,
ela vai valer x. Então, na verdade, ó, eu substituí os dados do petróleo na formulinha do volume. Vou fazer o mesmo agora aqui, para a água. Então, o volume da água vai ser π vezes. Quanto que vale o raio? Vale R. Então, πr ao quadrado, vezes a altura da água. Tá, ó, o raio continua sendo raio e a altura é 12 menos x. Ó. Então, aqui vai ficar 12 menos x. Então, agora, ó, eu vou pegar aqui ó, esses dois resultados que eu obtive e vou substituir lá na minha formulinha da razão. Então, vai ficar aqui, olha, quem que é o volume do petróleo? Π, R ao quadrado, que multiplica x. Quem que é o volume da água? Π, R ao quadrado, que multiplica 12 menos x. Essa continha aqui tem que ser igual a 42 dividido por 30. O que eu tenho agora aqui? Ó? Posso cortar o πr ao quadrado com πr ao quadrado e agora aqui eu vou multiplicar cruzado. Então essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó, x vezes 30, 30x. E aqui vai ficar 42 que multiplica 12 menos x. Então aqui vai ficar ó, 30x, 42 vezes 12. Essa continha vai me dar exatamente aqui, ó, 42 vezes 12, 10 vezes 42 vai dar 420, 2 vezes 42, 84. Então, essa continha aqui vai dar 504. Menos 42x. Jogo 42 para o primeiro membro positivo, tá? Então, essa continha 42 com 30 vai me dar 72x, que é igual a 504. Pego 504 e divido ele agora aqui por 72. Dividindo aqui essa continha por 72, eu vou obter aqui que o meu x vale exatamente 7 metros. Quem que é o x, meus amados? A altura do petróleo. Então, a altura do petróleo aqui ó, vai ser 7, tá? E a altura da água, na verdade, aqui vai ser 5. 7 com 5 vai me dar um total aqui de 12. A pergunta qual é a altura da camada de petróleo? Resposta letra B. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Exemplo. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as pessoas. Exemplo. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos de plástico, também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar o café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá, letra A, encher a leiteira até a metade, pois ela tem 20 vezes o volume maior que o volume do copo. Encher a leiteira toda de água, pois ela tem volume 20 vezes maior que o volume do copo. Encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. Encher 2 leiteiras de água, pois ela tem volume 10 vezes maior que o volume do copo. Encher 5 leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ela quer, na verdade, servir 20 copinhos pela metade. Tá? E, na verdade, ela tem essa leiteira aqui. Ó. Então, a continha que eu vou fazer aqui é simples. Para eu trabalhar com encher copo, eu quero descobrir o volume. Então, a primeira continha que eu vou fazer aqui ó, é descobrir qual que é o volume total dessa leiteira. Tá? Então, aqui eu tenho ó, que o volume de um cilindro, tá? Ela tem um formato aqui de um cilindro, tá? Deixou bem claro que a leiteira é cilíndrica, é dada por área da base vezes altura. Então, o volume é πr ao quadrado vezes h.
Então, quando eu for fazer aqui o volume da leiteira, tá? Ó, o raio dela, o raio aqui, ó, vai ser a metade, né, do diâmetro. Então, eu tenho que o meu raio aqui, ó, vai ser 4 centímetros. E eu tenho aqui que a minha altura é dado por 20 centímetros. Então, o volume da leiteira vai ser π, que multiplica o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume da leiteira, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 20, 320 π centímetros cúbicos. Então, esse que é o volume da nossa leiteira, tá? De forma análoga agora aqui, ó, eu quero descobrir qual que é o volume do copo. Então, quando eu vou fazer aqui o volume do copo, eu tenho quem aqui, ó, o raio do copo vai ser a metade. Então, aqui vai ser 2 centímetros, né, que é a metade do diâmetro, que é 4. E a altura dele agora aqui vai ser exatamente 4 centímetros. Então, aqui eu vou ter que o meu volume vai ser π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. 16 π centímetros cúbicos. Bom, a conclusão que eu tiro aqui, ó, é que uma leiteira tem 320 π centímetros cúbicos de volume. E um copinho, ele tem 16 π centímetros cúbicos, tá? Então, se você dividir o volume da leiteira pelo volume do copo, você vai dividir aqui, ó, 320 π dividido por 16 π, você vai ver que esse volume aqui, essa razão, vai dar 20. Em outras palavras, a leiteira tem volume 20 vezes o volume do copo, tá? Então, você já exclui aqui, ó, a letra C, já exclui a letra D e já exclui a letra E. Só tem um porém, meus amados. O exercício fala que ela vai servir 20 pessoas, mas usando apenas para encher a metade do copo, tá? Então, como objetivo de não desperdiçar o café, ela quer colocar a quantidade mínima para encher 20 copinhos pela metade. Então, se ela quer encher os copinhos pela metade, ela não vai precisar, na verdade, de encher a garrafa toda. Por quê? Se ela encher a garrafa toda, 320, ela consegue encher 20 copos completamente cheios. Como ela quer encher pela metade, ela vai precisar, na verdade, aqui de apenas da metade do volume. Então, na verdade, a resposta aqui para o nosso exercício, letra A. Ela vai encher a leiteira até a metade, pois ela tem 20 vezes maior que o volume do copo, tá? Então, resposta para o nosso exercício, letra A. Exemplo. Uma artesã confecciona 2 tipos diferentes de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 centímetros por 10 centímetros, conforme ilustram as figuras a seguir. Unindo 2 lados opostos do cartão, de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela tipo 2 será... Bom, então olha que interessante aqui, olha. Na figura aqui tipo 1, ela tem aqui um retângulo, tal, que tem altura 10 e base
20 centímetros, ou seja, uma folha retangular de 20 por 10. Quando ela liga aqui, ó, o ponto A no ponto A', ela vai fazer, na verdade, um tipo de vela, tá? Agora, se ela inverter essa folha de papel a posição, ela vai ter agora aqui, ó, um retângulo de 20 por 10. Continua indo o mesmo papel, tá? Só que agora, se ela ligar o ponto B ao ponto B', ela já vai ter um outro tipo de vela. Em outras palavras, o tipo 1 tem uma altura menor, porém ela é mais larga, né? Já o tipo 2, ela tem uma altura maior, porém, na verdade, ela é mais fina, tá? Então, na verdade, tá claro aqui, ó, nós estamos usando aqui, ó, o mesmo papel, tá? De 20 por 10 e estamos obtendo velas de tipos diferentes, tipo 1 e tipo 2, tá? Então, aqui, ó, supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina, então eu vou ter que achar aqui, ó, o volume do tipo 1 e vou ter que achar aqui o volume do tipo 2. E aí eu vou fazer uma comparação aqui entre esses dois volumes, tá? Então, o que eu tenho que lembrar aqui, meus amados? Volume, área da base, vezes altura. Volume, área da base, π, r ao quadrado, vezes altura. Quando eu trabalho aqui, ó, com o tipo 1, eu vou ter que achar aqui, ó, o raio e vou ter que achar a altura. A altura eu já sei que é 10 centímetros, tá? Quando eu for trabalhar agora aqui, ó, com o tipo 2, eu também vou ter que achar o raio e vou ter que achar a altura. A altura do tipo 2, ela vai valer 20 centímetros. Falta agora aqui eu achar o raio, tanto do tipo 1 quanto o raio aqui do tipo 2. Então, olha que interessante aqui, olha. Quando eu fechar aqui no tipo 1 o ponto A até o ponto A', essa medida aqui de 20 centímetros, ó, ela vai me dar, na verdade, aqui o valor da circunferência. Tá? Então, esses 20 centímetros aqui, ele é encarregado pela minha circunferência. Então, o que eu posso escrever aqui no tipo 1? Ó? O comprimento da circunferência é 2πr. Mas quanto que vai valer esse comprimento de circunferência? Ele vai valer 20 centímetros. Então, 20 é igual a 2π, que multiplica r. Quando eu passar o 2π para cá dividindo, eu vou obter aqui que o meu raio aqui vai valer exatamente 10 dividido por π centímetros. Tá? Então, descobri aqui que o meu raio é 10 dividido por π centímetros. Isso do tipo 1. Lá no tipo 2 agora, ó, comprimento, 2πr. Quem que é o comprimento agora aqui? Ó? Eu vou pegar o ponto B e vou ligar no ponto B'. Esse comprimento aqui de 10, ele vai me dar, na verdade, aqui o comprimento desse círculo. Então, aqui eu vou ter que 10 é igual a 2πr. Passo 2π agora para cá dividindo, e eu vou ter aqui que o meu raio vai valer 5 sobre π centímetros. Então, agora, ó, nós temos tanto o raio quanto a altura. Então, agora aqui eu vou achar o volume 1. Quem que é o volume 1? π, que multiplica o raio. Quanto que vai valer o raio aqui? Ó? O raio vai ser 10π ao quadrado, vezes a minha altura, que é 10. Então, o volume 1 vai ficar π vezes 100 sobre π ao quadrado vezes 10. Então, meu volume 1, corto π com π, 10 vezes 100, 1000 sobre π. Centímetros cúbicos. Vou fazer agora aqui o volume 2. Ó. Quem que é o volume 2? π, que multiplica o raio. 5 sobre π ao quadrado,
vezes a altura, que é 20. Volume 2 vai ficar π, que multiplica 25 sobre π ao quadrado, vezes 20. Corto o π com π ao quadrado. Daqui, então, eu vou ter que o meu volume 2 vai ser dado por 2 vezes 25. Essa continha vai dar 50. Com mais um zero, essa continha aqui vai dar 500 sobre π, centímetros cúbicos. Conclusão, meus amados: quando você compara o volume 1 com o meu volume 2, você vai ver aqui, ó, que o nosso volume 1 nada mais é do que o dobro do volume 2. Se você pegar o volume 2 aqui e multiplicar por 2, você vai chegar no volume 1. Então, o que ele fala aqui? Ó? Supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregada, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2, como o volume é o dobro, o preço aqui, na verdade, vai ter que ser o dobro. Ou seja, a vela do tipo 1 vai custar o dobro da vela do tipo 2. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício.